Me chamo Marlene, e com 80 anos de vida posso dizer que já vi esse mundo dar muitas voltas. Parece que foi ontem que corria descalça pelos quintais de Itajaí, sentindo o cheiro de maresia misturado com o do café, que minha mãe preparava logo cedo. Agradeço você ter vindo me escutar. O que vou te contar talvez te deixe com o coração apertado. Quem sabe até com um nó na garganta. Mas não me leve a mal. Os tempos eram outros. E, graças a Deus, hoje as coisas são diferentes para as mulheres. Pelo menos deveriam ser, não é mesmo? E olha, nem tudo foi sofrimento, não. Tive meus momentos de alegria também, você vai ver. Agora se acomode aí na cadeira que não tem o dia todo. E imagino que você também não. Vamos logo ao que interessa. Casei com Antônio, em 1964. Tinha acabado de fazer 19 anos. Menina, como eu era boba. Achava que tinha tirado a sorte grande. Ele era 10 anos mais velho. Já tinha emprego fixo como contador num escritório importante da cidade. E andava sempre bem arrumado, com sapatos que brilhavam tanto que dava para ver o reflexo. Minha mãe dizia: Marlene, esse homem é um partido e tanto. Não vai deixar essa oportunidade escapar, minha filha. O casamento foi simples, mas bonito. A igreja toda enfeitada com flores do campo, que minhas tias colheram na véspera. Meu vestido foi costurado pela madrinha Cecília, que tinha mãos abençoadas para corte e costura. Não era luxuoso, mas naquele dia me senti como uma rainha. E Antônio, meu Deus, como estava elegante no terno azul marinho que mandou fazer especialmente para tal ocasião. Os primeiros meses foram como sonho. Nos mudamos para uma casinha pequena, mais arrumadinha, com uma varanda onde eu colocava vasos de samambaias e um jardim nos fundos, onde plantei logo de cara um pé de jasmim do cabo, que perfumava as noites de verão. Antônio saía cedo para trabalhar, e quando voltava, jantávamos juntos conversando sobre o dia. Depois sentávamos na varanda, eu com meu bordado, ele com o jornal. A vida parecia perfeita, sabe? Foi logo no começo do 2º ano de casamento que as coisas começaram a mudar. Primeiro foram os atrasos. Reunião no trabalho, ele dizia. Depois as saídas nos fins de semana. Preciso resolver uns negócios, explicava sem olhar nos meus olhos. E eu, bobinha que era, acreditava em tudo. Até aquela tarde de sábado, quando fui ao mercado do seu Valdomiro comprar ingredientes para o bolo de fubá que Antônio tanto gostava. Foi lá que ouvi, sem querer, a conversa das comadres no corredor dos enlatados. Viu o Antônio ontem? Estava lá no bar do Português, agarradinho com a Ivone do salão. Era a voz de Dona Zulmira, vizinha da padaria. Aquela desavergonhada sempre deu em cima dos maridos alheios, respondeu alguém que não consegui identificar. Fiquei paralisada, o pacote de fubá amarelo tremendo nas minhas mãos. Senti o sangue fugir do meu rosto e o chão sumir debaixo dos meus pés. Terminei as compras como um robô, sem nem saber direito o que estava colocando na cesta. Naquela noite, quando ele chegou, eu já tinha chorado todas as lágrimas que meu corpo conseguia produzir. Estava sentada na sala, no escuro, esperando. Quando acendeu a luz e me viu ali, deu um pulo de susto. Que é isso, mulher? Quer me matar do coração? É verdade? Perguntei com a voz engasgada. O quê? Você e a Ivone do salão. O rosto dele se transformou na minha frente. Primeiro o susto, depois a raiva. Deu um soco na parede que fez o porta-retratos cair e o vidro quebrar. Quem te contou essa mentira? Foram aquelas fofoqueiras do mercado, não foi? E você dá ouvidos? Confia mais nelas que no seu próprio marido? Acabei pedindo desculpas. Imagina só, eu pedindo desculpas a ele, mas na minha cabeça ecoavam as palavras da minha mãe. Mulher casada tem que saber relevar, Marlene. Homem é assim mesmo, não tem jeito. Nem imaginava eu que aquela seria apenas a primeira de uma lista interminável de traições. Nos anos seguintes vieram os 3 filhos. Primeiro o Márcio, depois a Beatriz e, por fim, a Aninha, minha caçulinha.
Era por eles que eu me mantinha firme, engolindo cada humilhação em silêncio. Aguentava tudo com um sorriso amarelo no rosto, fingindo não ver os olhares de pena que me lançavam nas missas de domingo. Coitada da Marlene, diziam baixinho, achando que eu não ouvia. O marido não respeita nem a casa do Senhor, trazendo aquela mulher para sentar no mesmo banco que a família. E minha família? Ah, essa era a pior parte. Meu pai já tinha partido dessa vida, mas minha mãe e meus irmãos insistiam que eu devia manter o casamento a todo custo. Pensa nos teus filhos, Marlene, dizia minha mãe, ajeitando o chale nos ombros ossudos. Que exemplo seria para eles uma mãe separada? E o que as pessoas iam falar? Não, minha filha. Cruz que a gente escolhe, a gente carrega até o fim. E assim foram se passando os anos. Cada novo caso de Antônio era como uma facada no meu peito. Teve a secretária do escritório, a professora de piano da Beatriz, a viúva que se mudou para a casa ao lado. Cada uma delas deixava um rastro de perfume diferente nas camisas dele e uma marca invisível na minha alma. Toda noite, enquanto ele roncava ao meu lado, eu ficava olhando para o teto, contando as rachaduras e me perguntando onde tinha errado. Será que não era bonita o suficiente? Não era boa esposa? Não o satisfazia? As dúvidas me corroíam por dentro como cupins numa madeira velha. Sabe o que é mais triste de tudo isso? Com o tempo, acabei me acostumando. A dor virou uma companheira constante, daquelas que a gente nem percebe mais que está ali, como uma verruga antiga ou uma cicatriz de infância. Tudo isso que estou contando para você agora pode parecer história de antigamente, mas tem muita mulher por aí, até hoje, passando pelo mesmo. Histórias como a minha precisam ser ouvidas, para que outras mulheres não gastem a vida inteira como eu, presas numa gaiola dourada que na verdade era só de papel. Se você está me ouvindo agora, me conte lá nos comentários se conhece alguma Marlene por aí. Quem sabe sua história não ajuda essa pessoa a encontrar coragem para mudar? Mas calma, que minha história não acabou não. Ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. E o que vem pela frente? O que vem pela frente nem eu mesma acreditava que seria capaz. Os anos foram passando como água de rio, sem fazer barulho, mas carregando tudo pela frente. Os filhos cresceram, cada um com seu jeito. Márcio, o mais velho, era a cara do pai, não só na aparência, mas no temperamento também. Desde cedo mostrou aquela mesma determinação, aquele jeito de olhar firme que não aceitava ser contrariado. Já a Beatriz era mais sonhadora, vivia com a cabeça nos livros e nas músicas. E a Aninha, minha caçulinha, essa nasceu com o dom de apaziguar os corações. Quando havia briga em casa, era ela quem chegava com seu jeitinho manso e fazia todo mundo baixar a guarda. Foi num domingo de Páscoa que as coisas começaram a desmoronar de vez. A casa estava cheia. Tinha feito aquele almoço caprichado como em todos os anos. O pernil assado com farofa de miúdos que o Antônio tanto gostava, arroz bem soltinho, salada de maionese e até um pudim de leite condensado de sobremesa. Os filhos já eram adultos nessa época. Márcio, com 25 anos, já formado e trabalhando no banco. Beatriz, com 22, terminando a faculdade de pedagogia. E Aninha, com 19, começando o curso de enfermagem. Lembro como se fosse hoje. Estávamos todos sentados na mesa da sala, aquela que só usávamos em ocasiões especiais, com a toalha de renda que ganhei da minha madrinha no casamento. Antônio estava de bom humor, contando vantagens sobre uma promoção que tinha recebido no trabalho. Foi então que o telefone tocou. Atendi pensando que seria algum parente ligando para desejar feliz Páscoa. Alô? Do outro lado, uma voz de mulher, jovem, que nunca tinha ouvido antes. É da casa do Antônio Ferreira? Sim, quem gostaria? Aqui é a Regina. Diz pra ele que não vou mais esperar. Ou ele conta pra você sobre a nossa filha, ou conto eu mesma. Tô cansada de ser a outra, e a Mariana precisa do nome do pai na certidão. Senti o mundo girar.
A voz continuava falando, mas eu já não ouvia mais nada. As pernas ficaram bambas. Tive que me sentar no banquinho do telefone. Quando consegui voltar para a sala, todo mundo percebeu que tinha algo errado. Menos Antônio, que continuava falando animadamente sobre como o chefe reconhecia seu trabalho. "Quem era no telefone, mãe?" perguntou Beatriz. Olhei direto nos olhos de Antônio e disse com uma voz que nem parecia a minha: "Era a Regina. Disse que está cansada de esperar você contar sobre a filha de vocês." Ave Maria, o que foi aquilo? A casa, que estava cheia de conversa e risada, ficou num silêncio que dava para ouvir o zumbido das moscas. As crianças olhavam do pai para mim, sem entender direito. Antônio ficou branco como cera, depois vermelho como pimentão. Levantou-se de supetão, derrubando a cadeira, e começou a gritar que eu estava louca, que não sabia do que estava falando. Mas aí o Márcio, meu filhão, se levantou também. Com a voz tremendo de raiva, disse algo que nunca vou esquecer. "Chega de mentira, pai. Todo mundo nessa cidade sabe das suas mulheres. A mãe é a única que finge que não vê. Mas a gente sempre soube." Nossa, menino, precisava ver a cara de Antônio. Foi como se tivesse levado um tapa. Olhou para os 3 filhos e viu nos olhos deles que Márcio falava a verdade. Eles sabiam. Sempre souberam. Antônio pegou as chaves do carro e saiu batendo a porta. Ficamos os 4 ali, no meio dos pratos ainda cheios e da comida esfriando. Foi a Aninha quem quebrou o silêncio, vindo me abraçar enquanto eu olhava para o nada, sem conseguir chorar nem falar. "A gente tá com você, mãe," ela disse baixinho no meu ouvido. Aquela noite, Antônio não voltou para casa. Nem na seguinte. Quando apareceu 3 dias depois, veio com a história de que precisávamos conversar. Mandei as crianças para a casa da minha irmã e sentei na sala para ouvir o que ele tinha a dizer. "Marlene, eu preciso te contar uma coisa." A voz era mansa agora, quase humilde. Conheci a Regina há 5 anos. Ela trabalhava como secretária numa empresa que era nossa cliente. Uma coisa levou a outra e... Bem, ela engravidou. Fiquei olhando para aquele homem que compartilhava minha cama há mais de 20 anos e me perguntando se algum dia o tinha conhecido de verdade. Como alguém consegue viver uma vida dupla desse jeito? Ir trabalhar de manhã, almoçar com a amante, voltar para casa à noite como se nada fosse, sentar à mesa com os filhos, rezar antes de dormir e no dia seguinte começar tudo de novo? "A menina tem quantos anos?" perguntei, a voz saindo como um fio. "Vai fazer 4 no mês que vem." 4 anos! Enquanto eu preparava o café da manhã, lavava suas roupas, mantinha a casa em ordem e criava nossos filhos, ele tinha posto outra criança no mundo. Outra família. "E o que você quer fazer agora?" perguntei. "Queria que você entendesse que isso não muda o que sinto por você. Pela nossa família. A Regina... Foi um erro. Mas a menina não tem culpa. Era sempre assim. As traições vinham à tona. Ele pedia desculpas. Prometia que ia mudar. E eu, boba que era, acabava aceitando. Mas desta vez era diferente. Tinha uma criança no meio. Uma menina inocente que não pediu para nascer nessa confusão. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei pensando em tudo que tinha aguentado ao longo dos anos. Nos olhares de pena, nos comentários maldosos pelas costas, nas inúmeras noites que passei sozinha enquanto ele estava com outra. E agora isso. Uma filha. Uma família paralela. No dia seguinte procurei minha mãe. Precisava de um conselho, de um ombro, de alguém que me entendesse. Encontrei-a na cozinha, preparando um bolo de fubá, as mãos enfarinhadas amassando a massa com aquela força que só ela tinha, apesar da idade avançada. "Mãe, o Antônio tem uma filha com outra mulher." Falei de uma vez, sem rodeios. Ela parou de amassar por um instante, olhou para mim por cima dos óculos, depois voltou a sovar a massa como se eu tivesse comentado sobre o tempo. "E o que você vai fazer?" perguntou depois de um tempo. "Não sei.
Não consigo mais viver assim, mãe. Cada dia é uma humilhação diferente. Foi aí que ela largou a massa, limpou as mãos no avental e sentou-se ao meu lado na mesa de jacarandá que tinha sido da minha avó. Filha, casamento é assim mesmo. Tem altos e baixos. Seu pai, que Deus o tenha, também não era nenhum santo. Mas eu fiquei, aguentei, criei meus filhos. E hoje? Sou respeitada na comunidade. Tenho vocês ao meu lado. Imagina se tivesse largado tudo por causa de uma fraqueza dele? Não sei porquê, mas aquelas palavras me doeram mais que um tapa. Será que era apenas isso? Uma fraqueza? Um deslize que deveria ser perdoado e esquecido? Como se joga água suja pela pia? Mãe, não é só uma fraqueza. É uma vida inteira de desrespeito. Ela suspirou fundo, como quem conversa com uma criança teimosa. O que você vai fazer sozinha, Marlene? Já passou dos 50, não tem profissão. Depende dele pra tudo. E os seus filhos? Quer que cresçam sem pai? Quer ser a mulher separada que todo mundo aponta na rua? Não, minha filha. Engole esse choro e segue em frente. É o que mulheres como nós sempre fizeram. Voltei para casa arrasada. Minha própria mãe, aquela que deveria me apoiar, estava me dizendo para aceitar aquela situação, para continuar numa vida de mentiras. E o pior é que, no fundo, ela tinha razão em muitas coisas. Eu não tinha estudado, não tinha profissão. Sempre fui dona de casa. Como iria me sustentar? Como iria enfrentar os olhares, os comentários, a vergonha? Quando cheguei em casa, encontrei Beatriz sentada na varanda, olhando para o nada com aquele seu jeito pensativo. Mãe, ela disse quando me viu, você não precisa continuar vivendo assim. Sentei ao lado dela, cansada demais para discutir. Sua avó acha que sim. A vovó é de outra época, mãe. As coisas mudaram. Mulheres não precisam mais aguentar desaforo de homens só porque são casadas. Olhei para minha filha com admiração. Quando foi que ela tinha crescido tanto? Quando foi que tinha se tornado essa mulher forte e decidida que agora me olhava com tanta certeza nos olhos? E como você acha que eu vou me virar sozinha, Beatriz? Não tenho dinheiro, não tenho emprego. Você tem nós, mãe. Eu, o Márcio e a Aninha. E você sabe costurar como ninguém. Lembra daqueles vestidos que você fazia para mim e para a Aninha quando éramos pequenas? Todo mundo perguntava onde a gente tinha comprado. Era verdade. A costura sempre foi meu refúgio, meu pequeno talento escondido. Nos tempos difíceis, quando o dinheiro apertava, fazia roupas para as crianças, para mim mesma, às vezes até para vizinhas que pediam. Naquela noite, quando Antônio chegou, eu já tinha tomado minha decisão. Não seria fácil, sabia disso. Mas o que na vida é fácil, não é mesmo? Foi numa terça-feira de outubro que tomei a decisão que mudaria tudo. O dia amanheceu com aquela chuva fina de primavera, que cai sem fazer barulho e molha tudo aos pouquinhos. Antônio tinha saído cedo para o trabalho como sempre, com o guarda-chuva preto debaixo do braço e a pasta de couro que eu tinha dado de presente no Natal do ano anterior. Márcio já não morava mais conosco. Tinha se mudado para um apartamento pequeno no centro da cidade. Beatriz estava dando aulas numa escolinha do bairro e Aninha, minha caçula, cursava o 2º ano de enfermagem. Fiquei sozinha naquela casa grande, ouvindo o tic-tac do relógio da sala e o barulho dos pingos de chuva caindo na calha. Olhei ao redor e vi as paredes que tinham testemunhado tantos anos de silêncio, tantas lágrimas engolidas, tantos sorrisos forçados. Foi aí que decidi. Não dava mais. Tinha chegado a hora de me libertar. Peguei o telefone e liguei para Beatriz. Quando ela atendeu, falei sem rodeios. Filha, resolvi me separar do seu pai. Houve um silêncio do outro lado. Depois a voz dela, firme como sempre. Já estava na hora, mãe. O que você precisa? Naquele mesmo dia, começamos os preparativos. Beatriz chegou depois do trabalho com caixas de papelão que tinha conseguido no supermercado. Aninha apareceu logo depois, trazendo o Márcio junto.
Os três me olhavam com uma mistura de orgulho e preocupação. Tem certeza, mãe? Perguntou Márcio, sempre o mais parecido com o pai, sempre o mais desconfiado. Vai ser difícil no começo. Tenho, meu filho. Mais difícil é continuar vivendo essa mentira. Nos dias que se seguiram, foi uma correria. Beatriz conseguiu um apartamento pequeno para mim, perto da casa da minha irmã Helena. Era um lugar simples, com 2 quartos, sala, cozinha e um banheirinho apertado. Mas para mim parecia um palácio. A liberdade tem esse poder de transformar até o menor dos espaços em algo grandioso. Enquanto arrumava minhas coisas, encontrei guardada no fundo da gaveta da cômoda a minha velha máquina de costura Singer, aquela de pedal, que tinha sido da minha mãe. Estava coberta de poeira, sem uso há anos. Limpei com cuidado, passei óleo nas engrenagens e decidi que ela viria comigo para a nova vida. Se tinha algo que eu sabia fazer bem, era costurar. A reação de Antônio quando contei foi exatamente a que eu esperava. Primeiro a incredulidade, como se eu estivesse fazendo uma piada sem graça. Depois a raiva, com gritos e acusações. Você está louca? Depois de todos esses anos? E o que vão dizer os vizinhos, a família? Você não tem vergonha na cara? E por fim, quando viu que eu estava mesmo decidida, o desprezo. Vai então. Quero ver quanto tempo você aguenta sem o meu dinheiro. Logo vai estar batendo na porta, pedindo para voltar. Minha mãe reagiu ainda pior. Quando fui visitá-la para contar, ela se benzeu como se eu tivesse dito uma heresia dentro da casa de Deus. Que vergonha, minha filha! Que vergonha! Uma mulher da sua idade separada. O que vão dizer as vizinhas? E na igreja, como você vai aparecer? O padre Sebastião vai ficar escandalizado. Tentei explicar, dizer que não aguentava mais, que merecia um pouco de paz depois de tantos anos de humilhação. Mas ela não queria ouvir. Para ela, o casamento era sagrado. Não importa o que acontecesse. Mulher casada tinha que aguentar calada, tinha que manter as aparências, tinha que preservar a honra da família. Saí da casa dela com o coração pesado. Pela primeira vez, senti que estava perdendo não só o marido, mas também minha mãe. E não foi só ela. Meu irmão mais velho, Augusto, ficou do lado de Antônio, dizendo que eu estava tendo um ataque de loucura, que logo passaria. Das minhas 3 irmãs, apenas Helena me apoiou. As outras 2, Lourdes e Aparecida, se afastaram como se o que eu tinha fosse contagioso. Foi o período mais solitário da minha vida. A mudança para o apartamento aconteceu num sábado chuvoso. Márcio e 2 amigos dele carregaram os poucos móveis que tinha levado. A cama, o guarda-roupa pequeno, a mesinha da cozinha com 4 cadeiras e, claro, minha máquina de costura. O resto tinha ficado na casa que por tantos anos chamei de minha, mas que no fundo nunca foi. As primeiras noites sozinha foram as mais difíceis. Depois de décadas dormindo com alguém ao lado, mesmo que esse alguém fosse distante como Antônio tinha se tornado, o silêncio da noite parecia gritar nos meus ouvidos. O apartamento novo fazia barulhos que eu não conhecia. O vizinho de cima que andava de madrugada, o cano que fazia um estalo estranho quando esfriava, o elevador que subia e descia com um zumbido peculiar. Mas aos poucos, fui me acostumando. Comecei a gostar da liberdade de deixar a luz acesa até tarde para ler, de comer o que eu queria na hora que tinha vontade, de ver meus programas preferidos na televisão, sem ninguém reclamando. Pequenas liberdades que antes pareciam impossíveis. O dinheiro, como Antônio tinha previsto, era um problema. Ele se recusava a me dar qualquer ajuda financeira, dizendo que se eu tinha escolhido sair de casa, que arcasse com as consequências. Os filhos ajudavam como podiam, mas eles também tinham suas despesas, suas vidas. Foi aí que a velha Singer entrou em ação. Comecei fazendo pequenos concertos para as vizinhas. Uma barra de calça aqui, um zíper trocado ali. Depois vieram os pedidos mais elaborados.
Ajustes em vestidos de festa, cortinas sob medida, até uniformes escolares. Coloquei um pequeno anúncio no mercadinho do bairro. Dona Marlene, consertos e costuras em geral. A primeira pessoa que me procurou foi Dona Zilda, uma senhora de quase 70 anos que morava no prédio em frente. Queria que eu ajustasse um vestido que tinha comprado para o casamento da neta. Está grande demais na cintura, ela explicou, mostrando o vestido azul turquesa com renda nas mangas. E comprido também. Sou baixinha, sabe como é? Fiz o serviço com todo o capricho, como se aquele vestido fosse para mim mesma. Quando Dona Zilda voltou para buscar e experimentou, olhou no espelho e deu um sorriso que iluminou todo o rosto enrugado. Ficou uma maravilha, Dona Marlene. Parece que foi feito sob medida para mim. Aquele foi o primeiro de muitos elogios que receberia nos meses seguintes. O boca a boca fez minha pequena clientela crescer. Logo estava tão ocupada que mal tinha tempo para as tarefas domésticas. Beatriz sugeriu que eu cobrasse um pouco mais pelos serviços. Mãe, você está trabalhando demais e ganhando de menos. Seu trabalho tem valor. Tive receio no início, achando que perderia clientes. Mas, para minha surpresa, ninguém reclamou do pequeno aumento nos preços. Pelo contrário, parecia que quanto mais eu cobrava, mais as pessoas valorizavam meu trabalho. Foi nessa época que recebi um pedido que mudaria tudo novamente. Dona Eulália, mãe de uma colega de Aninha, queria um vestido de festa para o aniversário de 80 anos. Não um ajuste, não um conserto, mas um vestido inteiro, feito do zero. Ouvi dizer que a senhora tem mãos de fada. Ela disse, sentada na minha sala pequena, tomando um café. Quero algo especial, que me faça sentir bonita de novo. Fiquei com medo. Há anos não fazia uma peça inteira, só ajustes e consertos. E se não ficasse bom? E se Dona Eulália não gostasse? Mas algo dentro de mim dizia para aceitar o desafio. Fomos juntas comprar o tecido, um crepe de seda azul marinho que caía como água entre os dedos. Tirei as medidas com cuidado. Desenhei o modelo que ela queria. Simples, elegante, com um pequeno detalhe de renda no decote. Trabalhei naquele vestido como nunca tinha trabalhado em nada na vida. Cada ponto, cada costura, cada detalhe foi feito e refeito, até ficar perfeito. Quando Dona Eulália veio experimentar a primeira prova, seus olhos se encheram de lágrimas. Estou me sentindo uma rainha, ela disse, girando devagar na frente do pequeno espelho da minha sala. No dia do aniversário dela, recebi um telefonema. Era a Dona Eulália, eufórica. Marlene, você não imagina os elogios que recebi. Todo mundo querendo saber onde comprei o vestido. Quando eu dizia que tinha sido feito por você, as mulheres todas anotaram seu telefone. Na semana seguinte, meu telefone não parou de tocar. De repente, eu tinha encomendas para 3 vestidos de festa, 2 conjuntos para casamento e uma porção de pequenos serviços. Precisei comprar uma agenda só para organizar os pedidos e as provas. Beatriz me ajudou a montar uma tabela de preços, a calcular quanto cobrar pelo trabalho e pelo tecido. Márcio sugeriu que eu abrisse uma conta no banco só para o dinheiro da costura. E Aninha, sempre criativa, teve a ideia de criar um nome para o meu pequeno negócio. Ateliê Marlene. Costura em arte. Era como se, aos 55 anos, eu estivesse descobrindo uma nova Marlene. Uma que sempre esteve ali, escondida debaixo das camadas de medo e insegurança que o casamento infeliz tinha criado. Mas nem tudo eram flores. A solidão ainda batia forte em algumas noites, principalmente nos fins de semana, quando os filhos estavam ocupados com suas próprias vidas. E havia os olhares, os comentários, as fofocas. Nas poucas vezes que fui à missa depois da separação, senti os olhares das beatas me seguindo como se eu tivesse cometido o pior dos pecados. O padre Sebastião, que antes me cumprimentava calorosamente, agora apenas acenava de longe, com um sorriso constrangido.
E se você está me ouvindo até aqui, talvez esteja se perguntando: valeu a pena? Toda essa luta, toda essa dor? Deixe-me contar o que aconteceu em seguida, e você pode julgar por si mesmo. Estava completando 6 meses desde que tinha deixado a casa de Antônio, quando aconteceu algo que ninguém esperava. Era um domingo de manhã. Eu estava tomando meu café com pão caseiro na pequena varanda do apartamento. Tinha colocado um vaso de gerânios vermelhos ali, que dava um toque de vida àquele cantinho. O jornal estava aberto na mesa, mas eu mal prestava atenção nas notícias. Gostava mesmo era de observar o movimento da rua. As pessoas indo para a missa, as crianças brincando na pracinha em frente. Foi quando o telefone tocou. Era Aninha, minha caçula, com a voz embargada. Mãe, precisa vir pro hospital. É o pai. Ele teve um ataque cardíaco. Senti um frio na barriga. Apesar de tudo que tinha passado, de todo o sofrimento que Antônio me causou, ele ainda era o pai dos meus filhos. O homem com quem dividi mais de 30 anos da minha vida. Estou indo, respondi enquanto procurava apressada a bolsa e as chaves. Cheguei ao hospital e encontrei os 3 filhos na sala de espera. Márcio andava de um lado para outro, as mãos nos bolsos, o senho franzido, igual ao pai quando estava preocupado. Beatriz segurava um copo de café que parecia intocado. E Aninha, minha pequena, tinha os olhos vermelhos de tanto chorar. Como ele está? Perguntei sentando ao lado deles. Na UTI, respondeu Márcio. O médico disse que foi grave. Ele estava com aquela mulher quando aconteceu. Regina. Ele não precisava dizer o nome para eu saber de quem se tratava. A mãe da filha que Antônio tinha fora do casamento. Ela está aqui? Perguntei, olhando ao redor. Saiu faz pouco, disse Beatriz com visível desagrado. Foi buscar a menina na casa da avó. A menina. A filha que Antônio tinha com outra mulher. Uma criança que não tinha culpa de nada, mas que representava tanto da minha dor. Nunca tinha visto a pequena. Só sabia que se chamava Mariana e que tinha mais ou menos 4 anos agora. Passamos o dia inteiro no hospital. Os médicos iam e vinham, mas as notícias eram sempre as mesmas. Estado grave, próximas 48 horas seriam decisivas. Já era noite quando Regina voltou, trazendo pela mão uma menininha de cabelos escuros e olhos idênticos aos de Aninha quando era pequena. Quando me viu, ela parou, insegura sobre como agir. Regina era mais jovem do que eu imaginava. Devia ter uns 30 e poucos anos, cabelos loiros até os ombros, rosto bonito apesar do evidente cansaço. Muito diferente de mim, com meus cabelos já grisalhos e o rosto marcado pelo tempo e pelos dissabores. Sem saber direito o que fazer, levantei e estendi a mão. Sou Marlene? Ela hesitou por um momento, depois apertou minha mão com firmeza. Regina. E esta é a Mariana. A menina se escondeu atrás da saia da mãe, olhando para mim com curiosidade. Tinha os olhos do pai, não havia dúvida. E algo no formato do rosto me lembrava Beatriz quando pequena. Oi, Mariana, falei com voz suave. Seus irmãos estão ali. Ela olhou confusa para a mãe. Irmãos? Foi Aninha quem se aproximou. Agachou-se na altura da menina e disse com um sorriso gentil. Isso mesmo. Sou sua irmã, Aninha. E aqueles ali são o Márcio e a Beatriz. Seus irmãos também. Naquele momento, algo quebrou dentro de mim. Não era raiva nem ressentimento. Era uma espécie de aceitação dolorosa. Aquela criança inocente era parte da família, parte da história complicada que tínhamos construído. Não tinha como negar isso. Antônio ficou 2 semanas internado. Nos primeiros dias, o quadro era tão grave que os médicos chegaram a preparar a família para o pior. Mas ele era forte. Sempre foi. Aos poucos foi se recuperando. Regina e eu criamos uma estranha rotina naqueles dias. Revezávamos nos horários de visita, sempre cuidando para não nos encontrarmos no quarto. Quando nos cruzávamos na sala de espera,
Trocávamos informações sobre o estado dele de forma educada, quase profissional. Foi numa dessas conversas rápidas que ela me surpreendeu com uma pergunta. Você ainda o ama depois de tudo? Fiquei em silêncio por alguns segundos, pensando na resposta. Não sei dizer. Passei tanto tempo da minha vida com ele que é difícil separar o hábito do sentimento. Mas amor como era no início? Não, isso acabou faz tempo. Ela assentiu como se entendesse perfeitamente. Ele não é um homem fácil, disse baixinho. Sempre soube que nunca seria só meu. Olhei para ela com surpresa. Tinha imaginado Regina como uma destruidora de lares, uma mulher calculista que tinha seduzido meu marido. Mas ali, naquela sala de espera de hospital, com as olheiras de quem não dormia direito há dias, ela parecia apenas humana. Uma mulher como eu, que também tinha sofrido nas mãos do mesmo homem. Você sabia que ele era casado quando se envolveram? Sim, ela respondeu sem desviar o olhar. Ele dizia que o casamento de vocês era só de aparências, que não havia mais amor. O de sempre, imagino. Senti uma pontada de dor. Não pela traição em si, que já estava cicatrizada, mas pela mentira. Nosso casamento não era perfeito. Longe disso. Mas tínhamos momentos bons também. Antônio tinha o dom de reinventar a verdade para se adequar às suas necessidades. Quando finalmente saiu do hospital, Antônio estava diferente. O susto tinha sido grande. O médico avisou que precisaria mudar radicalmente os hábitos, se quisesse viver mais alguns anos. Nada de cigarro, nada de bebida, comida sem gordura nem sal. E o mais importante, evitar estresse. Foi Márcio quem trouxe a ideia que mudaria tudo de novo. Pai, você não pode ficar sozinho agora. Precisamos nos organizar para cuidar de você. Antônio, ainda fraco, sentado na poltrona da sala da casa que antes era nossa, balançou a cabeça. Regina vai me ajudar. Ela e a Mariana podem vir ficar aqui uns tempos. Vi o rosto de meus filhos se fecharem. Beatriz foi a primeira a falar, com aquele jeitinho direto que sempre teve. Pai, a casa é sua, mas acho que não é justo com a mãe. Ela sofreu todos esses anos e agora você vai trazer essa mulher para a casa onde ela criou os filhos? Antônio pareceu surpreso, como se nunca tivesse pensado nisso antes. Para ele, as coisas eram simples. Tinha suas necessidades, e o mundo devia se adaptar a elas. E o que vocês sugerem, então? Perguntou irritado. Foi aí que Aninha teve a ideia mais inesperada. E se o pai ficasse numa casa nova? Um lugar neutro, onde nós três pudéssemos nos revezar para cuidar dele? E a Regina também poderia ir quando fosse necessário. No início, achei a ideia absurda. Como assim? Comprar uma casa para Antônio? Depois de tudo que ele fez? Mas com o tempo percebi que era a solução mais prática. Os filhos queriam cuidar do pai sem magoar a mim, nem criar um ambiente hostil para Regina e a pequena Mariana. Antônio acabou alugando um apartamento pequeno, térreo, mais fácil para sua nova condição. Os filhos organizaram uma escala de visitas. E eu? Bem, eu voltei para minha rotina de costuras, agora com mais encomendas do que conseguia dar conta. Foi numa tarde de sábado, uns 2 meses depois do ataque cardíaco, que recebi uma visita inesperada. Estava terminando um vestido de formatura quando a campainha tocou. Abri a porta e lá estava a Regina, segurando pela mão a pequena Mariana. Desculpe aparecer sem avisar, ela disse visivelmente desconfortável. Mas preciso de um favor. Por um momento pensei em fechar a porta. O que aquela mulher poderia querer de mim? Mas algo no olhar dela me fez recuar e deixá-las entrar. O Antônio me disse que você é costureira. Mariana tem uma apresentação na escola na semana que vem. Precisa de uma fantasia de flor. Eu tentei fazer, mas sou péssima com agulha e linha. Olhei para a menina que me observava com aqueles olhos que eram tão parecidos com os dos meus filhos. Ela segurava um desenho mal feito de uma margarida. Posso ver? Perguntei, estendendo a mão. Mariana me entregou o papel timidamente. Era um desenho infantil, com pétalas irregulares
e um rostinho sorridente no centro da flor. Você quer ser uma margarida? Perguntei, agachando-me para ficar da altura dela. Ela assentiu, ainda sem dizer nada. Acho que consigo fazer isso. Vou precisar tirar suas medidas, tudo bem? Foi assim que começou uma das relações mais improváveis da minha vida. A fantasia de Margarida ficou linda, com pétalas de feltro branco sobre um macacão verde e um chapéu que parecia o miolo da flor. Quando Mariana experimentou e se viu no espelho, abriu um sorriso tão grande que iluminou todo o rosto. Estou linda! Obrigada, dona Marlene! Regina insistiu em pagar pelo serviço, mas recusei. Não era pelo dinheiro que tinha feito aquilo. Era pela criança inocente que, afinal, era irmã dos meus filhos. E talvez, só talvez, um pouco por mim mesma. Por mostrar que era capaz de subir acima da mágoa, de ser melhor do que o ressentimento que por tanto tempo me consumiu. Depois daquele dia, Regina começou a trazer outros trabalhos. Uma calça para ajustar, um vestido para reformar. Sempre pagando, sempre pontual. Aos poucos, uma estranha amizade começou a se formar entre nós. Não éramos amigas no sentido tradicional. Havia demasiada história complicada para isso. Mas havia respeito e, com o tempo, até uma certa cumplicidade. Ele sempre foi assim, comentei uma vez, enquanto ajustava um vestido que Regina usaria numa entrevista de emprego. Acha que o mundo gira ao redor dele? Ela riu, um riso cansado, mas genuíno. E nós deixamos, não é? Por quanto tempo você aguentou? 32 anos, respondi sentindo o peso daquele número. Você? 7. E olha que já me sinto exausta. Nós duas rimos, unidas por esse estranho vínculo. Duas mulheres que tinham amado o mesmo homem, que tinham sofrido nas mãos dele, mas que, de alguma forma, tinham encontrado força para seguir em frente. Em casa, meus filhos ficaram chocados quando souberam das visitas de Regina e Mariana. Mãe! Exclamou Beatriz incrédula. Como você consegue? Depois de tudo que ele fez? Pensei um pouco antes de responder. Não é por ele, filha. É por mim. Por muito tempo vivi como vítima. Agora quero viver como dona da minha própria história. E sabe o que descobri? Que a Regina é só uma mulher como eu, que também foi enganada pelas promessas dele. E a Mariana é uma criança inocente, que tem o mesmo sangue de vocês. Márcio, sempre o mais parecido com o pai no temperamento, teve mais dificuldade para aceitar. Mas Aninha, com seu coração enorme, logo começou a se aproximar da meia-irmã. Passava às vezes para buscá-la na escola, quando Regina precisava ficar até mais tarde no trabalho. Levava-a para tomar sorvete, para brincar no parque. E assim, lentamente, os muros que dividiam aquela família estranha e fragmentada foram caindo. Não de uma vez, não completamente, mas o suficiente para que todos pudessem respirar um pouco mais, livremente. Sei que muita gente não entende. As comadres da igreja fazem o sinal da cruz quando me veem andando com Regina e Mariana na feira. As vizinhas cochicham quando paro para conversar com Antônio, na porta do prédio dele. É louca ou é santa? Ouvi alguém comentar uma vez. Nem louca nem santa. Apenas uma mulher que finalmente entendeu que a vida é complicada demais para ser vivida nos extremos do preto e branco. Que o perdão não é sobre esquecer o que foi feito, mas sobre não deixar que isso continue envenenando nosso presente. Que às vezes a família que construímos não se parece em nada com o que imaginamos, mas ainda assim é nossa família. Estava chegando perto dos 65 anos quando percebi que a vida tinha me dado uma segunda chance. 3 anos tinham se passado desde o ataque cardíaco de Antônio. E muita coisa tinha mudado nesse tempo. Meu pequeno espaço de costura agora ocupava não só a sala, como também um quartinho que antes estava vazio no meu apartamento. Uma cliente indicava para outra, que indicava para mais outra. E quando dei por mim, estava com tantos pedidos que mal conseguia dar conta de tudo sozinha. Foi Beatriz quem sugeriu que eu pedisse ajuda.
Mãe, você não pode continuar trabalhando desse jeito. São muitas horas debruçadas sobre a máquina. Seus olhos e suas costas vão acabar não aguentando. Ela estava certa, como sempre. Tinha herdado o bom senso da minha mãe. Que Deus a tenha. Mamãe tinha partido 2 anos antes, sem nunca ter aceitado completamente minha separação. Até o fim, achava que eu devia ter aguentado, ficado calada, mantido as aparências. Casamento é uma cruz que se carrega até o fim. Ela repetia. Que Deus a perdoe, mas que alívio foi me libertar daquela cruz. Acabei pedindo ajuda para a Jurema, uma vizinha viúva que também costurava, para dar conta dos trabalhos mais simples quando a coisa apertava muito. Ela vinha 2 ou 3 vezes por semana. Sentava-se na máquina que eu tinha conseguido comprar de segunda mão e juntas dávamos conta do serviço, conversando sobre a vida, sobre os filhos, sobre o tempo. Dona Marlene, ela me disse um dia, dobrando cuidadosamente um vestido que tínhamos acabado de ajustar. A senhora é uma artista. Essas costuras suas são verdadeiras obras de arte. Fiquei sem graça com o elogio, mas no fundo senti uma pontinha de orgulho. Nunca tinha pensado no meu trabalho como arte. Era só costura, algo que aprendi com minha avó quando era menina. Mas os olhos de Jurema viam algo que eu mesma não enxergava. Foi durante esse período que recebi um convite inesperado. Uma cliente, Dona Cecília, era coordenadora de um centro comunitário no bairro do Jaguaré, uma região mais pobre da cidade. Dona Marlene, estamos procurando alguém que possa dar aulas de costura para mulheres carentes do bairro. Seria uma vez por semana voluntário. A senhora teria interesse? Meu primeiro instinto foi recusar. Já estava com a agenda lotada. Mal tinha tempo para descansar. E, além disso, nunca tinha dado aulas na vida. Uma coisa era costurar, outra bem diferente era ensinar. Mas algo dentro de mim se agitou com aquela ideia. Lembrei-me de quantas vezes a costura tinha sido minha salvação, meu ganha-pão, minha independência. E se eu pudesse fazer o mesmo por outras mulheres? Vou pensar, Dona Cecília, respondi cautelosa. Conversei com os filhos no domingo seguinte, durante nosso almoço em família, que agora incluía Regina e Mariana. Antônio raramente vinha. Dizia que ainda se sentia desconfortável com a situação. Na verdade, acho que ele nunca aceitou completamente que eu tivesse seguido em frente, construído uma vida sem ele. Acho uma ideia maravilhosa, mãe, opinou Aninha, sempre entusiasmada. Você tem tanto conhecimento para compartilhar. Mas e minhas encomendas? Perguntei preocupada. Já estou com a agenda cheia. A Jurema pode te ajudar mais um dia, sugeriu Beatriz. E seria bom para você fazer algo diferente, sair um pouco da rotina. Márcio, que agora trabalhava num banco e tinha aquele jeito prático de ver as coisas, acrescentou. Pense nisso como uma forma de devolver um pouco do que a vida te deu, mãe. A costura salvou você. Agora você pode ajudar a salvar outras mulheres. E assim, na semana seguinte, lá estava eu, nervosa como uma menina no primeiro dia de aula, diante de uma sala improvisada no centro comunitário. 10 mulheres de idades variadas me olhavam com expectativa. Algumas eram mães solteiras, outras desempregadas, todas buscando uma forma de gerar renda. Bom dia, senhoras. Comecei, a voz um pouco trêmula. Meu nome é Marlene e vou ensinar vocês a costurar. Naquele dia, começamos com o básico. Como enfiar a linha na agulha, como fazer pontos retos, como cuidar do tecido. Muitas delas nunca tinham pegado numa agulha antes. Algumas tinham mãos calejadas de tanto trabalhar em casas de família. Outras eram jovens demais para ter qualquer experiência. Mas todas tinham uma coisa em comum: a determinação. Olhando para aquelas mulheres inclinadas sobre seus pedaços de tecido, concentradas, tentando, errando, tentando de novo, vi refletido algo do meu próprio caminho. A diferença é que eu tinha descoberto minha independência tarde na vida, depois de décadas de um casamento infeliz.
Talvez elas pudessem descobrir a delas mais cedo. Semana após semana, fui me apegando àquele grupo. Chegava em casa exausta, mas com o coração cheio. Nunca imaginei que ensinar pudesse me dar tanta satisfação. Ver cada pequena conquista, cada sorriso de orgulho quando uma aluna conseguia fazer um ponto perfeito ou terminar sua primeira peça, era como um bálsamo para minha alma. Foi durante uma dessas aulas que conheci Maria José, uma mulher de uns 40 anos com olhos tristes e um sorriso raro. Ela ficava sempre no fundo da sala, quieta, fazendo seu trabalho com perfeição, mas sem interagir muito com as outras. Um dia fiquei depois da aula organizando o material e a encontrei ainda sentada, olhando para o pedaço de tecido em suas mãos. "Está tudo bem, Maria José?" Perguntei, aproximando-me. Ela levantou os olhos e vi que estavam marejados. "Dona Marlene, posso lhe perguntar uma coisa?" "Claro, minha filha." A senhora foi casada, não é? Eu vi sua aliança." Olhei para minha mão esquerda. Ainda usava a aliança, mais por hábito do que por qualquer outro motivo. Nunca tinha pensado em tirá-la mesmo depois da separação. Fui, por mais de 30 anos. E... acabou bem? Sentei-me ao lado dela, sentindo que aquela conversa seria mais longa e mais profunda do que imaginava. "Não, Maria José, não acabou bem. Meu marido me traiu durante quase todo o casamento. Quando finalmente tomei coragem para sair, já tinha 55 anos e 3 filhos adultos. Foi a decisão mais difícil e, ao mesmo tempo, a melhor que já tomei na vida." Os olhos dela se arregalaram e vi ali uma mistura de surpresa e identificação. "Estou perguntando por quê? Por que estou passando por algo parecido? Meu marido, ele bebe, sabe? E quando bebe, fica violento. Já me bateu várias vezes. A última foi tão feia que tive que ir ao pronto-socorro. Meu coração se apertou. A história de Maria José era ainda mais dura que a minha. Peguei suas mãos entre as minhas e falei com toda a sinceridade. "Maria José, ninguém merece viver assim. Ninguém. Você tem filhos?" "2. Um menino de 12 e uma menina de 8. "E eles veem o pai te agredir?" Ela assentiu, as lágrimas agora correndo livremente pelo rosto. "É por isso que preciso aprender a costurar direito. Preciso ter como me sustentar e aos meus filhos quando sair de casa." "Por que vou sair, Dona Marlene? Só estou juntando coragem e condições." Naquele momento, senti que minha história e a dela se entrelaçavam de alguma forma. Ambas presas em relacionamentos destrutivos, ambas buscando uma saída, um caminho para essa liberdade. A diferença era que eu tinha esperado tempo demais. Tinha perdido anos preciosos da minha vida, numa situação que só me fazia mal. "Maria José, você não está sozinha", disse com firmeza. "Vou te ajudar. Vamos encontrar um jeito." E assim, sem alarde, sem grandes anúncios, comecei a dedicar um pouco mais do meu tempo àquelas mulheres. Não era só costura que ensinava agora, mas coragem. Coragem para recomeçar, para se valorizar, para dizer não ao abuso e à humilhação. Nas semanas que se seguiram, vi Maria José florescer. Com o apoio do grupo, ela conseguiu denunciar o marido, obter uma medida protetiva e se mudar com os filhos para a casa de uma prima. Começou a fazer pequenos trabalhos de costura em casa, consertos simples para vizinhas e conhecidas, graças às aulas e a uma máquina usada que consegui para ela. Outras mulheres do grupo também começaram a encontrar seu caminho. Algumas voltaram a estudar, outras arrumaram empregos. Algumas, como Maria José, começaram a costurar em casa para complementar a renda. Cada história de sucesso era celebrada como uma vitória de todas nós. Minha vida tinha ganhado um novo propósito. Durante o dia, continuava com minhas costuras, atendendo as clientes que já confiavam no meu trabalho. Jurema vinha 3 vezes por semana me ajudar, e juntas dávamos conta de tudo. Nas quartas-feiras à tarde, era o momento mais esperado da semana.
as aulas no centro comunitário. Meus filhos notaram a mudança. Não era só o meu corpo que parecia mais ereto, mais forte, mas algo no meu olhar, no meu jeito de falar, de me movimentar pelo mundo. "Mãe, você está diferente", comentou Beatriz um dia, enquanto tomávamos café na cozinha pequena do meu apartamento. Mas... viva! Sorri, pensando em como definir o que sentia. "Sabe, filha, por muito tempo achei que minha vida tinha acabado quando saí de casa. Achei que, com a idade que eu tinha, só restava esperar o tempo passar, ver os netos crescerem, morrer um dia. Mas descobri que a vida pode recomeçar em qualquer idade, que nunca é tarde para se reinventar." Beatriz apertou minha mão sobre a mesa, os olhos marejados. "Você é a mulher mais forte que conheço, mãe. Sempre foi, mesmo quando não sabia." Naquele momento pensei em todas as outras Marlenes espalhadas pelo mundo. Mulheres que aguentam caladas, que sufocam seus sonhos, que vivem à sombra de homens que as diminuem dia após dia. Mulheres que acreditam que é tarde demais para mudar, que não têm opção além de suportar. Se pudesse dizer algo a elas, seria: nunca é tarde. Nunca é tarde para buscar a felicidade, para exigir respeito, para se libertar. A vida pode começar de novo aos 50, aos 60, aos 70 anos. Eu sou prova disso. E se você que está ouvindo essa história conhece alguma Marlene por aí, ou se você mesma é uma Marlene, quero que saiba que há um caminho. Pode ser difícil, assustador, cheio de obstáculos, mas existe. E quando você tiver a coragem de trilhá-lo, descobrirá que não está sozinha. Há outras mulheres esperando por você, prontas para estender a mão, para acolher, para mostrar que sim, é possível. Hoje, aos 80 anos, olho para trás e vejo que minha vida realmente começou quando tive coragem de dizer chega. Quando, em vez de continuar sufocando minha própria voz, deixei que ela finalmente se fizesse ouvir. E que bela melodia ela tem cantado desde então. Hoje, aos 80 anos, sento na minha cadeira de balanço e olho pela janela enquanto a tarde vai caindo devagarinho. As árvores da pracinha em frente começam a mudar as folhas, anunciando que o outono chegou. Sempre gostei dessa estação, sabia? Tem algo no modo como as coisas mudam de cor, como a natureza se prepara para um tempo de descanso, que me parece sábio e bonito. Quem me vê hoje, uma velhinha de cabelos brancos fazendo seus remendos, não imagina a história que carrego. As rugas no meu rosto contam mais do que os anos. Contam dores, alegrias, perdas e principalmente vitórias. Pequenas vitórias diárias que juntas fizeram de mim quem sou. Faz 5 anos que Antônio se foi. Foi um derrame rápido e fulminante, sem tempo para despedidas. Estávamos todos no hospital. Eu, os filhos, Regina e a pequena Mariana, que já não era tão pequena assim. 15 anos, cabelos compridos e o mesmo olhar determinado do pai. Ficamos ao redor da cama, segurando suas mãos, mesmo sabendo que ele já não sentia mais nada. Chorei, sim, não pelo amor que já tinha acabado há muito, mas por tudo que vivemos juntos, pelos filhos maravilhosos que tivemos, pelas lembranças boas que, apesar de tudo, existiram também. É estranho como a morte tem esse poder de suavizar as arestas do passado, de fazer a gente lembrar mais do bom que do ruim. Depois que ele partiu, achei que Regina e Mariana se afastariam. Afinal, o único elo entre nós tinha partido. Mas me enganei. O vínculo que tínhamos construído era mais forte do que imaginava. Regina continuou me visitando, trazendo Mariana para os almoços de domingo com os irmãos. Hoje ela é tão parte da família quanto qualquer um dos meus. Você é mais mãe para mim do que minha própria mãe. Ela me disse uma vez, segurando minhas mãos enrugadas entre as suas. Me ensinou que existe amor sem possessão, que existe perdão sem esquecimento. Acho que essa foi a lição mais difícil e mais importante que aprendi na vida.
Perdoar não significa esquecer, muito menos aceitar que te machuquem de novo. Perdoar é libertar-se das correntes do ressentimento. É escolher não deixar que a mágoa defina quem você é. Meu dia a dia continua simples, como sempre gostei. Acordo cedo, preparo meu café, arrumo a casa, me sento para costurar. Nunca quis parar, mesmo quando os filhos insistiram que já era hora de descansar. Descansar para quê? Respondi. Para ficar olhando pro teto, esperando a morte chegar? Não. Enquanto minhas mãos derem conta da agulha e do tecido, quero continuar. Agora faço menos trabalhos, claro. A vista já não é a mesma. As mãos tremem um pouco mais. Mas ainda tenho minhas clientes fiéis. Senhoras como eu que preferem um vestido bem ajustado ou uma saia com o comprimento perfeito. E sigo com minha aula semanal no centro comunitário. Agora dividindo a responsabilidade com Maria José, que se tornou uma costureira de mão cheia. Maria José, essa é uma história que me enche de orgulho. Depois que saiu da casa do marido com os 2 filhos, reconstruiu a vida do zero. Começou fazendo pequenos concertos, como eu tinha feito anos antes. Hoje tem uma clientela maior que a minha. Faz vestidos de noiva, roupas sob medida. O filho mais velho está na faculdade, a menina terminando o ensino médio. Ambos cresceram vendo a mãe se reerguer com dignidade e coragem. A senhora salvou minha vida, dona Marlene, ela me diz sempre. Mas não fui eu. Foi ela mesma, com sua força e determinação. Eu apenas mostrei que era possível. Algumas das mulheres que passaram pelas nossas aulas seguiram caminhos semelhantes. Saíram de relacionamentos abusivos, encontraram independência financeira através da costura, reconstruíram suas vidas. Outras permaneceram onde estavam, mas com uma nova consciência do próprio valor, exigindo respeito, impondo limites. Cada uma seguiu seu caminho, no seu tempo. Não há fórmulas mágicas quando se trata de relacionamentos humanos. Meus filhos são minha maior alegria. Márcio agora trabalha num banco importante da cidade. Casou-se com a Helena e me deu 2 netos lindos, o Lucas e a Sofia. Beatriz seguiu a carreira de professora, nunca se casou, mas adotou uma menina, a Clara, que hoje já está com 18 anos e quer ser médica. E Aninha, minha caçula, é enfermeira-chefe no hospital municipal, casada com o Paulo. Tem um filho pequeno, o Pedrinho, de 5 anos, que é a alegria da minha velhice. Nos domingos a casa fica cheia. Tenho que agradecer aos filhos por insistirem para que eu me mudasse para um apartamento maior quando fiz 70 anos. Mãe, você precisa de espaço para receber todo mundo, disseram. E tinham razão. O apartamento antigo já não comportava a família que só crescia, com noras, genros, netos. É nesses encontros de domingo que sinto que valeu a pena. Olho ao redor e vejo os frutos da minha vida. Não só os filhos que gerei, mas as vidas que toquei de alguma forma. Vejo Maria José trazendo uma torta que aprendeu a fazer. Regina ajudando a arrumar a mesa. Minhas noras e meus genros conversando animadamente. Os netos correndo e rindo. Nem sempre foi fácil, claro. Houve dias de solidão profunda. Noites em que o silêncio do apartamento parecia gritar nos meus ouvidos. Momentos em que duvidei da minha decisão. Em que o medo do futuro me sufocava. Momentos em que as críticas e os olhares de reprovação pesavam mais do que devia. Mas sempre que a dúvida batia, eu olhava para a mulher que tinha me tornado. Para a independência conquistada com tanto sacrifício. Para a paz que finalmente tinha encontrado. E sabia que tinha feito a escolha certa. Se você me perguntasse qual foi o segredo para seguir em frente, eu diria que foram as pequenas alegrias diárias. Um pôr do sol particularmente bonito, visto da minha janela. O cheiro do café recém-passado nas manhãs de inverno. O abraço apertado de um neto. Uma costura bem feita, que deixava a cliente feliz e me enchia de orgulho. Foi aprender a ver beleza nas coisas simples,
a encontrar propósito mesmo nas tarefas mais humildes. Outro dia, estava dando minha aula no centro comunitário, quando uma senhora nova apareceu. Devia ter uns 70 anos, cabelos grisalhos bem arrumados, roupas simples, mas bem cuidadas. Ficou sentada no fundo da sala, apenas observando. Quando a aula terminou, ela se aproximou. "Dona Marlene?" perguntou com voz hesitante. "Sim, sou eu. Meu nome é Conceição. Fui amiga da sua mãe, há muitos anos." Meu coração deu um salto. Mamãe já tinha partido há tanto tempo que às vezes era difícil lembrar de seu rosto sem olhar para as fotografias antigas. "Conheceu minha mãe?" perguntei surpresa. "Sim, éramos amigas na juventude. Depois a vida nos separou. Cada uma seguiu seu caminho. Mas sempre soube de você através dela. Convidei-a para tomar um café na lanchonete ao lado do centro comunitário. Queria saber mais sobre essa amizade que desconhecia, sobre as lembranças que ela tinha da minha mãe. Sua mãe era uma mulher forte", contou Conceição, mexendo o café com a colherinha. "Passamos por muita coisa juntas. Éramos jovens naquela época. O mundo era diferente para as mulheres. Ela nunca aceitou minha separação", comentei com uma pontada de tristeza. Achava que eu devia ter aguentado até o fim. Conceição sorriu com tristeza. "Sabe, quando soube da sua história, não pude deixar de pensar na ironia. Sua mãe também viveu um casamento difícil." Olhei para ela surpresa. Nunca tinha ouvido nada sobre isso. "Meu pai traía minha mãe?" perguntei incrédula. Não, não era isso. Seu pai era um bom homem, pelo que me lembro. Mas era da geração dele. Autoritário, controlador. Sua mãe tinha sonhos, sabia? Queria estudar, trabalhar fora. Mas ele não permitia. Dizia que lugar de mulher era em casa, cuidando dos filhos. E ela aceitou. Engoliu os sonhos. Se conformou com a vida que tinha. As palavras de Conceição caíram como água fria sobre mim. Nunca tinha imaginado minha mãe assim, com sonhos, além das paredes de casa. Para mim, ela sempre tinha sido apenas mãe. A dona de casa perfeita, a esposa exemplar, a mulher que vivia para os outros. Por isso ela insistia tanto para que você aguentasse, continuou Conceição. Não era por maldade, era porque ela mesma tinha aprendido que é assim que as coisas são. Que mulher tem que suportar, que casamento é para sempre, não importa o preço. Naquela noite, deitada na minha cama, pensei muito na minha mãe. Em como nunca tinha realmente a conhecido, em como ela tinha carregado seus próprios fardos em silêncio, assim como eu carreguei os meus por tanto tempo. E pela primeira vez, senti uma conexão profunda com ela. Uma compreensão que ultrapassava as diferenças que nos separaram no fim da vida. Se pudesse voltar no tempo, teria sentado com ela, segurado suas mãos e dito: "Mãe, eu entendo. Entendo por que você acha que devo ficar. Mas o mundo está mudando. E com ele, as mulheres também. O que você não pôde fazer, eu farei. O que você não pôde ser, eu serei. Não por rebeldia ou ingratidão, mas porque cada geração deve dar um passo além da anterior. Acho que é isso que quero deixar como mensagem para vocês que me ouvem. Cada um de nós carrega as cicatrizes das gerações que vieram antes. Carregamos os medos, as limitações, as crenças dos nossos pais e avós. Mas também temos a chance de curar essas feridas, de quebrar esses ciclos, de escrever uma história diferente. Minha história não é extraordinária. Sou apenas uma mulher que, depois de décadas vivendo para os outros, teve coragem de viver para si mesma. Que descobriu, mesmo tarde, que merecia respeito, paz e felicidade. Que aprendeu que nunca é tarde para recomeçar, para se redescobrir, para florescer. Se você está passando por algo parecido, saiba que não está sozinha. Que existe um caminho, por mais difícil que pareça agora, que existe força dentro de você, mesmo que ainda não a tenha descoberto, e que, por mais que o tempo tenha passado,
Sempre há a possibilidade de um novo amanhecer, de um outono mais bonito. Hoje, com 80 anos bem vividos, posso dizer que encontrei a paz. Não é uma paz perfeita. A vida nunca é perfeita. Ainda tenho dias difíceis, momentos de solidão, preocupações como qualquer ser humano. Mas é uma paz verdadeira, construída sobre alicerces firmes de autoconhecimento, perdão e aceitação. Olho para trás e vejo uma vida cheia, com erros e acertos, alegrias e tristezas, perdas e ganhos. Uma vida comum em muitos aspectos, extraordinária em outros. Uma vida que valeu a pena ser vivida, não apesar das dificuldades, mas através delas. E se há algo que aprendi nessas 8 décadas, é que somos nós que escrevemos nossa história, mesmo quando as circunstâncias parecem ditar o contrário. Que sempre há tempo para uma nova página, um novo capítulo, uma reviravolta no enredo. Que o felizes para sempre não é o final do conto. É um trabalho diário de escolhas, coragem e amor próprio. Minha história continua sendo escrita, um dia de cada vez, uma costura de cada vez, um abraço de cada vez. E assim será até o último suspiro. Porque a vida, meus queridos, a vida é um presente precioso demais para ser desperdiçado na tristeza, no medo ou nas mãos de quem não sabe valorizar o tesouro que tem.